com tanta coisa, com tanta coisa que Deus tem para nos ensinar, para passar para nós. E essa série então termina hoje sobre os poços de Isaac. Isaac é considerado pelos teólogos como o filho de um pai extraordinário e o pai de um filho extraordinário, porque ele era filho de Abraão, todo mundo conhece, todo mundo fala. Ele era pai de Jacó, que se tornou Israel, que é o nome de um país e representa o povo de Deus. Então, filho extraordinário. E Isaac, para mim, também é extraordinário. E mesmo que ele fosse alguém normal, alguém não tão extraordinário como o pai ou como o filho dele, fosse alguém muito parecido comigo e com você, mesmo assim há algo para nós nos maravilharmos, porque Deus, Ele é tão fantástico que Ele pega uma pessoa tão pequena, uma pessoa tão medrosa, uma pessoa tão sem condições, para fazer um trabalho extraordinário, para ter sonhos grandiosos, para ser espetacular na mão dele. Isaac, ele tinha essa definição de quem era Deus, por isso que é importante que você defina quem é Deus para você. Se Ele é o Deus que, todo Criador, Deus soberano, mas você não acredita nesse deísmo, esse Deus que está lá em cima e deixa tudo acontecer, mas se você acredita que Ele está no controle de tudo, que Ele permite que também você faça escolhas, e muitas vezes você vai colher coisas que Ele não gostaria, mas permitiu que você fizesse essas escolhas. Quando você tem a noção de quem Deus é, você não se entrega em circunstâncias, você não se rende às oposições, você não lamenta e não vive uma vida no mimimi ou vitimizado, porque você sabe quem é Deus para você. E que Ele usa até as circunstâncias contrárias para cumprir o propósito dele. Que a única coisa que impede completamente o plano e o propósito de Deus na minha vida e na sua, são as nossas escolhas erradas, os nossos pecados. Isaac é uma pessoa tão extraordinária que é um capítulo inteiro relatando sobre a vida dele, que é o capítulo 26 de Gênesis. E esse capítulo vai falar de poços. Poços tem um significado de vida, de água. Ali a humanidade, naquela região, onde as pessoas, de certa forma, até aquele momento, eram nômades, ou seja, não tinha uma fixação na terra. Os poços fixaram as pessoas na terra. Os poços deram a elas vida, deram a elas estabilidade. Então a história de Isaac é relacionada com os poços e vice-versa. Nós vimos, a primeira vez que preguei sobre esse texto, eu preguei uma mensagem muito longa, mais longa da minha vida, e depois eu descobri que não tinha falado tudo. E dessa mensagem eu fiz a série, onde eu preguei sobre o primeiro poço, que é o poço de Ezequiel, o poço da contenda, significa isso. O nome na nossa Bíblia e nas demais Bíblias do mundo todo é o nome transliterado, ou seja, que é próximo do nome hebraico, que significa contenda. A Bíblia fala que Isaac houve fome e ele se moveu para a terra de Gerar, que é uma terra de passagem, não é uma terra para se fixar. E ali naquela terra ele começou a cavar poços para o acampamento. Quando fala armar acampamento na Bíblia, significa que ele se estabeleceu como residência. Ele levantou um altar a Deus e ali ele começou a cavar poços. Ele era tão abençoado que no lugar árido, no deserto, ele conseguiu encontrar água. Mas ao mesmo tempo que ele era abençoado, consequentemente ele levantava também opositores, pessoas que queriam entulhar os poços dele e queriam mantê-lo na contenda.
Da mesma forma, eu e você, nós temos visão de quem Deus é, quem eu sou para Deus. Mas à medida que eu e você somos abençoados, pessoas ficam com inveja, pessoas querem perseguir você, querem entulhar os seus poços. Mas Isaac não ficou ali na contenda, deu um outro passo. Quando ele cavou um outro poço, de novo a contenda. E aí o nome do poço ele colocou de Sitna, que significa algo mais persistente, com alcance maior. E Sitna significa acusação, quando parece que tudo está se levantando contra você e acusando você. E muitas vezes a pior acusação é quando nós mesmos nos acusamos. E a palavra Sitna tem a raiz na palavra Satanás, que é acusador, que é o próprio inimigo. Quantas vezes a nossa vida está no céu de bronze, parece que tudo está nos acusando. Isaac saiu daquele poço, entulhado, cavou um outro poço, foi semana passada, Reobote, que significa lugares amplos. Ali ele começou a ser abençoado. Mas ele não ficou ali, ele foi além. Então quantas vezes nós sonhamos com uma estabilidade, nós sonhamos com algo que vai nos dar um determinado conforto, algo que vai nos trazer ali um status quo, e já cheguei nesse ponto, mas a vida é tão dinâmica, que Deus quer nos levar a um patamar acima, na vida espiritual, em todas as áreas. E aí Jacó vai chegar nesse poço de Berseba. O poço de Berseba é o poço da pregação das igrejas hoje. É na prosperidade, é na bênção, todo mundo quer chegar lá. Só que muitas vezes parece que para chegar nesse poço hoje, você precisa ser dizimista, você precisa comprar esse poço. E quando nós olhamos para a Bíblia, não há preço, não há dinheiro, não há nada que compre a graça e a misericórdia de Deus. Para se chegar nesse poço de Berseba, nós vamos ver pela história de Isaac, que é um caminho a seguir. Primeiramente definindo quem é Deus, Para Isaac, Deus é o Deus de promessas. Para Isaac, Deus é o Deus de milagre. A vida dele já foi um milagre. A sua vida é uma vida de milagres. Na sua vida há promessas. Quando Deus olha para você, Ele sorri. Porque tudo aquilo que Ele planejou para você, Ele deseja executar na sua vida. Assim como na vida de Isaac. Os pais já eram idosos. Deus prometeu que eles teriam filhos. Eles entenderam que não havia mais condições de Deus fazer aquilo. Abraão primeiramente olhou alguém que trabalhava com ele, um rapaz, e disse: esse vai ser meu filho. E Deus disse: não é esse. Abraão, com o consentimento da sua esposa, teve um relacionamento com uma das pessoas que trabalhavam com ele, teve um filho com ela, e Deus disse: também não é esse. E finalmente, quando eles não tinham condições humanas nenhuma, pela idade, pela velhice dela e dele, nasce o filho. E quando Deus vai relembrá-los dessa promessa, quando os dois já não tinham mais condições nenhuma humana para ter filhos, os dois riram, principalmente Sara. Para ela, Isaac não iria acontecer. A mãe não entendia que seria possível, e ela estava certa, não seria possível. Só que quando Deus fala, Ele age naquilo que não é possível para nós, é possível para Ele. Isaac nasce não com o sorriso de Sara, foi um sorriso da dúvida. Nosso sorriso é o sorriso da dúvida. O sorriso de Deus é o cumprimento das suas palavras, das suas promessas. E você é o Isaac de Deus. Você é o cumprimento daquilo que Deus sonhou. Porque não existe alguém que tenha nascido, que não nasceu segundo o propósito da vontade de Deus. Mesmo que os seus pais não tenham programado você, você estava no programa de Deus. Não existe nada no mundo
que nós possamos ver que alguém não tenha planejado isso. Assim como você foi primeiramente um desenho no coração e na mente de Deus. Não apenas o seu físico, mas Deus planejou um futuro, presente, de bênção para mim e para você. O que tem acontecido então, para que eu não viva tudo aquilo que Deus planejou para mim? Ou viva parcialmente e não chegue a Berseba? O que está faltando? Quando nós vamos ler o capítulo 26, nós vemos que Isaac sai de onde ele estava, vai para Gerar, a região de Gerar, porque havia fome na terra. Presta atenção. Deus muitas vezes nos movimenta por algum motivo. O pessoal que está bem de fora, motivo de estudo, mas de alguma forma Deus nos faz movimentar e provoca situações, algumas boas e outras não tão boas, mas Deus provoca para que nós nos movimentemos, nos movamos, que tenhamos mudanças. A tendência natural nossa é nos acomodarmos, mas Deus tem algo ainda maior para nós. Eu me lembro quando a minha família, nós estávamos pastoreando a Igreja Batista da Graça, em São Paulo. Antes de ir para lá, o pessoal está assistindo aí pelo Facebook, o pessoal já sabe, não vai ficar ofendido, mas nós morávamos em Belo Horizonte e nós orávamos assim: eu e a Deus, Senhor, nos mande para qualquer lugar do mundo, menos São Paulo capital e Rio capital. Isso naquela época. Não manda para São Paulo capital. Escrevemos uma carta para a convenção, dizendo que queremos conhecer as igrejas de São Paulo, do interior, menos capital, colocamos em negrito. Vai uma igreja lá na convenção, no escritório das igrejas batistas lá em São Paulo, pega a carta, lê perante a igreja toda e nos liga: pastor, aqui é da Igreja Batista da Avenida Boturuçu, e em Emelino Matará, Zona Leste, São Paulo capital. Já deu uma tremida, né? Pastor, nós gostaríamos de convidar o senhor para pregar e para conhecer o senhor. Gente, eu tampei o telefone, a Neuza, o que eu falei da última vez que você não gostou? Mas a Neuza estava assim próximo de mim, eu acho que eu falei que você estava na cozinha, né? Acho que na hora do almoço. E aí eu tampei o telefone e assim: amor, querida, anjo, não, eu já estou exagerando. Tampei o telefone e falei assim: Neuza, estão nos convidando para conhecer, e é uma igreja da capital. Nós falamos que nós não vamos, mas eu também não posso recusar de pregar, eu prego em qualquer lugar. Eu sei que muitas pessoas ficam até meio escandalizadas, mas eu não tenho aquela coisa do ecumenismo, não tem. A Igreja Batista não tem como. Mas aonde me convidar para pregar, eu vou e prego, seja onde for. Eu acredito que Jesus faria a mesma coisa, pregou em lugares que talvez hoje alguns não iriam. Mas se é para falar de Jesus, eu vou em qualquer lugar. E aí, e principalmente uma igreja, não recuso o convite, quando na agenda não tem nada para fazer, nunca recusei. E aí eu aceitei o convite para pregar. Quando chegamos lá, São Paulo continuava do mesmo jeito, a Zona Leste do mesmo jeito. Interessante que eu vou lembrando alguns detalhes, que na época eu usava barba. E eu não sei porquê, acho que a viagem era longa. Gente, sério, eu nunca mais usei, mas eu usei naquela viagem. Coloquei um moletom, um tênis, barba. Cheguei eu e a Neuza e a Isabel lá, Isabel bebezinha. Quando chegamos lá, a primeira coisa que eu perguntei, quando cheguei na igreja, foi o seguinte: aonde que é o futebol? Quando que é o futebol? Aí um olhou assim para o outro: nós vamos marcar e tal. E nós fomos conhecendo a igreja, apaixonamos pelo povo, mas a luta pelo local. Depois eu descobri que o pastor que me antecedeu, ele proibia os jovens de jogar futebol, proibia de usar calça moletom, e proibia de ter barba.
E nós estávamos lá. Então, quer dizer, nós não tínhamos nada para ser aprovado ou para ser convidado. E, no entanto, a igreja ficou apaixonada por nós e nós pela igreja. A igreja nos convida e nós vamos para lá. Irmãos, foi um desafio. Nós vimos alguns momentos lá, corpos estendidos, literalmente. Nós víamos fuzis, metralhadoras, toque de recolher. Eu, particularmente, pela graça de Deus, fui capelão no Carandiru, no pavilhão 9, onde houve o massacre. Para onde nós não queríamos ir, Deus nos usou para a glória dele. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você está na vontade de Deus, você não tem que temer para onde Deus vai levar. Porque aonde Deus levar, Ele vai honrar você, não vai abandonar você, Ele vai cercar com a sua glória. E foi assim que Ele fez com Isaac. Isaac tinha aquela visão de quem era Deus. Só que havia uma ordem de Deus, presta atenção muito nesse detalhe. Do início do capítulo 26, Deus vai dizer assim para ele: não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Então, se você puder guardar isso essa noite, essa palavra de Deus para você: não desça ao Egito. O que isso significa? O Egito foi uma grande nação. Não era a superpotência da época, mas era ainda cheio de glamour, era cheio de convites, era um local onde todos poderiam realizar os seus dreams, seus sonhos, né? Todo mundo queria ir para o Egito, e Deus vai dizer: não vá para o Egito. O Egito acaba sendo o símbolo de escravidão. O Egito acaba sendo símbolo de uma vida próspera, uma vida realizada, mas aonde Deus não está aprovando. O Egito acaba sendo aquilo que você muitas vezes se pega sonhando algum dia chegar lá. Você vive sonhando com esse momento de chegar e se formar, ou trabalhar, ou fazer algo, mas Deus não está nesse plano. Mas você fica encantado por isso. O Egito vive chamando você. É algo que deslumbra, mas Deus não está lá. Então não desça ao Egito. O Egito é o lugar onde eu vou prosperar, onde eu vou subir. E Deus fala: não desça ao Egito. Quando Deus fala não desça ao Egito, e Ele permite que você fique no deserto, e quando você está no centro da vontade dEle, Ele faz florir no deserto. Ele faz brotar água viva no deserto. Ele começa a realizar coisas extraordinárias no lugar que não tem condições, porque é Ele que está agindo, Ele que está fazendo. E aí, queridos, nós vamos chegar nesse posto, percebe? Mas Isaac disse não ao Egito, Isaac disse não à contenda, Isaac disse não às acusações, Isaac disse não a Reobote, que era um lugar bom. Mas ele não queria lugar, ele queria andar em intimidade com Deus e com Jesus. E é isso que nós devemos buscar. Queridos, e aí nós vamos para o texto de hoje, que é Gênesis 26, 32 e 33, esse versículo está aí, que diz assim: naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram lhe falar: um novo poço que tinham cavado, encontramos água aqui. Eu não sei quantos já furaram cisterna, mas eu já cavei cisterna também, estou lembrando aqui. Já tirei água de cisterna no saril. Acho que tem gente que não sabe o que é isso. Pastor, explica o que é saril. Já levei uma cacetada que abriu o supercílio, porque eu queria ajudar uma senhora a tirar água da cisterna, e o saril voltou e acertou aqui o supercílio. Então, achar água em alguns lugares é algo muito difícil. Tem gente que cava uma cisterna e não encontra água. Tem gente que cava uma cisterna 1 metro, 2 metros,
a água já brota. Isaac, queridos, ele cavou e encontrou água ali no deserto. É algo assim extraordinário. Eu imagino, eu não tenho muita noção sobre poços artesianos e tal, não sou geólogo, mas eu acredito que hoje há estudos avançados onde eles vão pesquisando, eles vão detectar água e vão encontrar água. Hoje é fácil descobrir um local de lençol d'água, mas naquela época não tinha isso. O que norteava, o que direcionava Isaac era a vontade de Deus, e aonde Deus o levava, ele encontrava água, porque aquilo representava o relacionamento dele com Deus. Aonde você vai saciar a sua sede, a sua vontade? Quantas pessoas estão indo para o Egito procurando algo que vão encontrar em Deus? Quantas vezes as pessoas estão indo atrás de pornografia, de prostituição, de imoralidade, procurando algo que vão encontrar em Deus? Quantas vezes vão procurar tantas outras coisas lá no Egito que vão só encontrar em Deus? E queridos, Isaac então encontraram água, por isso Isaac chamou aquele poço de Seba. Os teólogos, estudiosos da Bíblia, entendem que essa palavra Seba, em hebraico, tem dois significados: o significado de sete e o significado de juramento. E até hoje a cidade que se formou ali é conhecida por Berseba. Se você for lá na região, você verá Berseba, no meio de um deserto muito grande, há um lugar verde. Até hoje, uma bênção de Deus sobre aquele local, dizendo: aqui eu cumpri uma promessa. Você sabia que ali foi o local de moradia de Abraão? Ele se estabilizou ali, e do próprio Isaac. Eles se fixaram ali antes do povo ir para a terra prometida. Eles moraram em Berseba. É aonde eu quero morar, é aonde você deve também desejar morar. Berseba, no poço do juramento, o Deus que se cumpre, o Deus que cumpre tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, de uma forma completa, de uma forma plena. Número 7 significa pleno, completo. E queridos, seguindo nos nossos slides aí, primeira coisa que eu quero que você considere a bênção de Deus sobre a sua vida. Não tem nenhuma pessoa aqui está fora do alcance do plano e do propósito de Deus. Não existe ninguém que nasceu para ser um perdedor. Não existe ninguém que nasceu para ser espancado, como é o meu caso, na infância. Não nasceu ninguém para achar que tudo dá errado para você. Às vezes o inimigo vai... E a própria história que você está vendo, muitas vezes vai mostrar isso para você. Mas considere a bênção de Deus sobre a sua vida. Quando Deus olha para você, Ele sorri. Quando Deus olha para você, Ele percebe claramente que você nasceu para o louvor da glória dEle. E que Ele tem um plano maravilhoso para você. A descoberta do outro poço é uma indicação clara da bênção de Deus na vida de Isaac. Você vai perceber claramente os sinais de que Deus é com você. Deus está abençoando você. Quando você acerta a sua vida com Deus, você vai perceber claramente como as coisas fluem. Você vai notar o seguinte: todas as vezes que você se afasta de Deus, as coisas começam a fechar. E você fica sem entender. Mas acerta com Deus. Fala: Deus, eu quero viver nos teus propósitos. E às vezes a gente fala assim: eu quero ir para o Egito, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Mas para quê? Se você não viver no projeto de Deus, o Egito, por mais gracioso que pareça, vai ser uma maldição na sua vida, vai tirar você do foco. Mas o que mantém você no foco é o propósito de Deus para a sua vida. E aí você consegue perdoar, aí você consegue seguir em frente, você não entra em contenda, você não entra em acusação, você não entra em confusão. Matthew Henry,
Nossa, que nome difícil, né? Para falar Helm. É difícil falar isso, Helm. Você tem que fazer um negócio. Matthew Helm. Desculpa aí, professor, esse sobrenome aí é difícil, viu? Helm. Vamos lá. Aqueles a quem Deus abençoa em favores têm razão suficiente para perdoar aqueles que os odeiam, já que o pior inimigo que eles têm não pode fazer nenhum mal real. Ou seja, quando você está no plano e no propósito de Deus, nenhuma pessoa com tanto poder, nenhuma pessoa que pode fazer mal a você, vai atingi-lo, porque Deus é com você. A questão não é quem está te perseguindo, a questão é quem você está servindo. Quanto você depende de Deus? Quanto você depende de Deus? Segundo lugar, eu quero destacar: tenha perseverança, não desista, continue firme. Lembre-se, todas as vezes que você fala o seguinte: eu vou andar com Deus, sempre vai ter um posto de exército para você, sempre vai ter encrenca, sempre vai ter contenda. Você sabe a luta que você teve para vir hoje aqui, ou às vezes para andar com Jesus, para ir na igreja. Quanta luta, quanta dificuldade. O inimigo também sabe o quanto Deus vai fazer através de você, as bênçãos e as promessas que Ele tem para a sua vida. E Ele vai procurar entulhar os seus poços, entulhar de superatividade, vai entulhar de pessoas que vão falar coisas que desagradam para você, coisas que entristecem, o seu passado te persegue, você não consegue fazer as pazes com ele. Então tudo vai entulhando, e você, sem perceber, é atraído no magnetismo, no imã, para aquilo que não presta. Rompe com isso, ande com Deus, tenha perseverança. Abimeleque, que era um título, porque você que é leitor da Bíblia, você vai ver o nome Abimeleque conversando com Abraão 100 anos antes, e agora Abimeleque conversando com Isaac depois. Então você tem que entender que alguns nomes na Bíblia de reis são títulos, e esse nome significa o seguinte: o meu pai é o rei. Ou seja, o Deus, não o Deus de Israel, mas o Deus que eu sirvo, os deuses que eu sirvo, eles é que reinam. Mas esse Abimeleque pediu para que Isaac deixasse o território deles. Por que eles pediram para Isaac deixar a região deles? Eles falaram assim: olha, Isaac, você é muito próspero, você é abençoado. Gente, você acredita nisso? Então passe a acreditar. Não seja inocente. Todas as vezes que você for bem sucedido, alguém vai ficar chateado. Sabia disso? Todas as vezes que você fala que você está bem com a família, todas as vezes que você fala que está bem no trabalho, todas as vezes que você fala que está bem no estudo, vai ter gente que vai celebrar, mas vai ter gente que vai fazer de tudo para diminuir, para desanimá-lo, trazer uma palavra maldita nos dois sentidos que eu gosto do trocadilho. Então eles pediram: Isaac, saia daqui, porque você está sendo muito abençoado. Olha que coisa. Isaac, ele plantava e ganhava 100 por 1. Gente, não existe isso hoje na economia em lugar nenhum. A pessoa investir R$1 e ganhar 100. Não existe. Isaac era assim. E muitas vezes algumas coisas vão acontecer na sua vida que não existe, porque Deus traz a existência até o que não existe. Você vai fazer algo que vai vir tanto que você vai fazer aumento. Como assim? Vai atrair bênção, mas toda bênção atrai também pessoas que vão odiar você. Então se prepare. Não perca tempo com essas pessoas. O povo contendeu com ele e finalmente o rei se ofereceu para fazer um tratado de paz com ele. Por isso que esse nome chama Berseba. Não significa que Isaac precisava fazer um tratado de paz. Mas Deus é tão poderoso, presta atenção nisso, que Ele é capaz de levantar aquela pessoa que falou tanto mal de você, dela procurar e falar o seguinte: olha, eu reconheço que Deus está na sua vida, você me desculpa,
Foi o que aconteceu aqui. Esse local tem esse nome justamente por causa disso. Porque esse rei foi atrás de Isaac e disse: nos perdoa. Então tenha perseverança. Tem gente que desiste muito fácil. Não desista. Sempre será muito cedo para desistir. Don't give up. Don't give up. Eu gosto para pastor norte-americano, os blacks, né? Que eles chegam e falam: don't give up. E o povo uau, uau. Super legal ver culto de pastor norte-americano. Então não desista, não desista, não desista. Falei para você: não vá para o Egito. Não fique no poço da contenda, não fique no poço da acusação. E não desista, tenha perseverança. Ah, pastor, o meu relacionamento deu certo. Não desista. Seja fiel com Deus. Ah, pastor, o meu emprego está dando certo. Não desista. Ah, pastor, sonhei com algo que não aconteceu. Não, don't give up. Não desista. Don't give up. Não desista. Porque o seu Berseba vai chegar. O seu Berseba vai chegar. Terceiro, construa um altar. Construa um altar. O que eu vejo fantástico em Isaac, ele construiu um altar. Tudo que aconteceu na sua vida, construa um altar. Pastor, é literalmente? Não. Como que eu vou construir esse altar? É quando você dobra os seus joelhos e fala: Senhor, aqui é um local de glória. Senhor, aqui eu te exalto. Aqui, Senhor, eu faço o meu Ebenezer. Porque até aqui me ajudou o Senhor. Esse é o significado de Ebenezer. Gênesis 26, 25 vai dizer o seguinte: Isaac construiu nesse local, nesse lugar, um altar. E invocou o nome do Senhor. Invocou o nome do Senhor. Adorou a Deus. Você já teve uma experiência de adorar a Deus num local específico? Nós assistimos o filme Quarto de Guerra. O louvo a Deus pela vida da Neuza, que depois do filme ela fez um quarto de guerra. O quarto de guerra dela, lá no filme, o quarto de guerra é no closet. O quarto de guerra da Neuza é o lado da nossa cama. Tem umas fotos, tem tudo pregado na parede. E ali é o quarto de guerra dela. Então eu percebo que o meu ministério é inflamado pelo Espírito Santo. Eu sou empolgado, eu estou dizendo yes, yes. Porque é uma mulher que dobra os joelhos. Vejo que meus filhos procuram andar no caminho do Senhor, porque é uma mulher de joelhos. Então, onde é o seu quarto de guerra? Onde você tem que construir um altar? Levante um altar para Deus. Ali armou acampamento, eu já falei, ali ele fixou moradia. É importante que você não seja um beduíno nômade nesse deserto da vida. É importante que você tenha uma referência, que você possa se fixar. Sonhe com isso se não aconteceu na sua vida ainda. Senhor, eu quero ter uma residência, eu quero ter um endereço, eu quero dizer, quando alguém perguntar onde você mora, eu moro em tal lugar. Ou seja, estou fixado aqui, eu montei o meu acampamento. Alguém já disse que o pastor, quando chega na igreja, o melhor pastor é aquele que ele tira as coisas da mala. Ou seja, porque às vezes o pastor já vai com a mala pronta e deixa ela pronta, qualquer coisa vai embora. Mas o pastor que tira a mala é aquele que está armando o seu acampamento, aquele que está fixando, aquele que vai dizer: esse povo é meu, o povo desse Deus é meu Deus, e aonde esse povo estiver eu estarei. Ou seja, envolvimento, fixa, tem
tem essa ideia de estabilidade. Você precisa de estabilidade. E cavar outro poço. A nossa vida é cavar poço. Cavar poço no deserto. Não pense que nada vai vir de graça para você, não. No sentido assim de, Deus, não. Ele vai agir, vai motivar você, e dentro do seu trabalho, Ele vai multiplicar na sua vida. Mas é importante que você cave os poços. Ele vai providenciar a água, mas você tem que cavar o poço. Eu vou dar o dízimo na igreja, amém? Mas você precisa cavar o poço. Eu vou tentar comprar bênção. Não, Deus é misericórdia, é graça, não se deixe enganar. Ele vai agir, mas quer que você também tenha a sua ação. Ele cavou o poço. Quarto e último. Gente, que pena que está terminando essa série, né? Eu me comprometo de trazer uma outra série aqui também, de me envolver com ela, de pregar, amando, como se fosse a série mais espetacular da minha vida. Respeito e amor ao nosso Deus, porque Deus quer falar comigo e com você. Porque Deus tem uma palavra tremenda para nós a cada domingo, a cada final de semana. Eu acredito nisso. Então, quando a oposição vier, continue cavando poços. Tem gente que se distrai com tudo, tem gente que quer responder tudo, tem gente que quer digitar logo, tem gente que quer dar ibope para o poço da contenda, tem gente que quer já responder na lata, tem gente que já é provocado e diz, é isso mesmo, tem gente que já gosta de um barraco, é barraqueiro, barraqueira. Eu percebi que se não fosse Jesus na minha vida, eu também seria. Principalmente no trânsito. Jesus é tão maravilhoso que a gente vai abençoando. Às vezes eu vejo cada situação no trânsito e digo, gente, mas como que a pessoa tem coragem? Tem coragem. Não tem lugar para passar, ela para o carro no meio da rua, e como ela estacionar do lado ali, para alguém sair e descer. Mas eu prefiro que aconteça isso em paz, do que, vou dizer isso de novo, senão Deus manda de volta para lá. Porque em São Paulo você não tem como parar, aquela correria, aquela coisa toda. Mas, queridos, nós estamos falando aqui das encrencas, Então, quando as encrencas se levantarem, quando a oposição levantar, saiba que só vão jogar pedra em você se você estiver fazendo algo. Se você não recebe pedrada nenhuma, pastor, isso aqui nunca aconteceu comigo não. Sabe o que está acontecendo? Você está se anulando. Porque toda pessoa que vai fazer algo, que sonha por algo, quer acertar a sua vida, vai ter oposição, vai ter dificuldade. Então, quando vier essa oposição, continue fazendo o seu trabalho. Hoje pela manhã estudamos com a nossa liderança sobre Neemias. 3 pessoas se levantaram contra ele, estava reconstruindo o muro, e elas chamando para conversar e tirando, e ele respondeu, eu não posso ir no encontro com vocês, porque eu estou envolvido numa grande obra. Às vezes você nem precisa responder, mas você precisa entender que você está com um propósito maior. Porque ficar brigando no Facebook ou no WhatsApp, seja pelo motivo que for. Aonde você tem gastado ou gasto as suas energias, o seu tempo, é no poço da contenda, é no poço da acusação, ou no poço de Reobote, ou melhor, no poço de Berseba. Que seja no poço de Berseba. É esse o meu alvo. O que me traz paixão hoje é a visão que eu tenho de futuro, que eu quero lá na frente, vou plantar hoje. Isaac respondeu às bênçãos de Deus com fidelidade, dizendo não ao Egito, não à contenda, não à acusação e não até Reobote. Eu quero Berseba. Eu quero que o plano de Deus se cumpra na minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, finalmente consegui o well. Eu falei que todo pregador
norte-americano, quando vai pregar nesse texto, ele começa assim, well, falando dos poços. Nesse local hoje tem 7 poços, 2 grandes, 5 pequenos, e o nome significa também 7, ou poço de juramento. Ou seja, Deus tem algo maravilhoso na sua vida. A única coisa que pode atrapalhar não é o inimigo, não é o mundo, não são as perseguições. A única coisa que pode atrapalhar é o seu pecado. Mas Deus é tão gracioso comigo, com você, com os nossos pecados, que Ele não quer que nós vivamos sem propósito, que vivamos à deriva, no caos. E Ele resolve esse problema que nos deixou no caos. Não era para ser assim, mas é resultado. E a forma como Ele resolveu foi vindo na pessoa de Jesus e pagando o preço por mim e por você na cruz do Calvário. Ele ressuscitou, declarando vitória sobre a cruz, sobre o inferno, sobre o diabo, para que eu e você pudéssemos viver, e perceba, no plano de Deus. Plano de Deus.